E aí, meus amigos, vamos nessa prosseguir, né? Prosseguir aqui nesta caminhada rumo à sua aprovação, consolidando aqui toda essa parte teórica de produção textual, avançando gradativamente, sem pressa, tranquilo, né? Eu me lembro, quando eu falo de prova discursiva, eu me lembro muito bem da época que eu estudava meu contrabaixo. Eu estudei 8 anos de contrabaixo, estudei na Escola de Música de Brasília. E eu me lembro muito bem que meu professor de contrabaixo sempre falava: você quer se tornar um bom baixista um dia? Todo o exercício que você fizer e toda a técnica, toda a teoria que eu te passar, você encare com muita paciência. É que só com muita paciência, com muito treino, é que a gente vai conseguir um dia alcançar a excelência, né? E eu trago isso para a minha vida, né? Aqui na discursiva não é diferente, né? Para a gente conseguir alcançar um nível de excelência, não adianta a gente atropelar algumas etapas. É muito importante a gente ir calmamente, com paciência, tranquilo, visitando cada conceito, cada ideia, né, absorvendo, deixando o conhecimento maturar, né, ele realmente consolidar, vai internalizando, até que daqui a pouco vocês estão extremamente chatos, rigorosos, lendo textos de reportagens e apontando as falhas, os erros, né, inclusive textos até materiais aí de professores, livros, e a gente começa a olhar e criticar algumas coisas, né. Inclusive os meus, por favor, enviem críticas aí, que muitas vezes algumas coisas passam despercebidas por aqui. Tá bom, pessoal? Então vamos consolidando aí o conhecimento gradativamente, sem pressa. É muito importante que cada conceito desse esteja realmente entendido, né? Não avancem aí com dúvidas. Se porventura surgir dúvida, pare, volte um pouquinho. Se não estiver entendendo, utilizem o nosso fórum de dúvidas para poder sanar as dúvidas de vocês, mas vamos avançar realmente sem dúvidas, tá? Para que na hora que o pau começar a quebrar mesmo, a gente já está com o conhecimento consolidado, a gente consegue avançar de uma forma mais dinâmica. Belezinha, vamos lá então, a gente vai falar agora neste vídeo sobre os pontos semânticos. Os pontos semânticos, pessoal, que compõem a estrutura conceitual do texto, mas a gente não vai falar sobre ela agora, tá? A gente vai falar exclusivamente sobre os pontos semânticos e as características de cada um deles, tá? Então, quais seriam esses pontos semânticos? Aqui, pessoal, é numa ordem, né, de mais genérico, aqui é mais genérico, tá? Opa. Aqui, mais genérico, e aqui seria mais específico. Mais específico, tá, pessoal? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o assunto, nosso primeiro ponto semântico aqui, ele é extremamente genérico. O tema já é a delimitação do assunto, ele é um pouco mais específico. A tese já é a delimitação do tema. O pressuposto orientador também, a tese para textos dissertativos, né, dissertativos argumentativos, e o pressuposto orientador para textos dissertativos o quê? Expositivos, tá? E os argumentos, obviamente, para defender a minha tese, né, ou as minhas exposições que vão expor conceitos, né, sobre o meu pressuposto orientador. Mas aí nós avançaremos nesses aspectos nas próximas aulas, quando entrarmos ali nas tipologias. Agora o que eu quero é que você compreenda cada um desses elementos aí, cada um desses pontos semânticos. Então vamos visitar exemplos, que aí por meio de exemplos fica mais fácil de vocês compreenderem, tá? Vamos lá. Exemplo de assunto, pessoal. Exemplo de assunto. Problemas sociais do Brasil. Problemas sociais do Brasil. E aí eu puxo aqui a câmera para poder conversar com vocês sobre o seguinte. Pessoal, imaginem só a banca cobrando de vocês uma redação sobre os problemas sociais do Brasil. É extremamente genérico isso daí, extremamente genérico. Falar sobre os problemas sociais do Brasil, posso falar sobre questão de segurança, posso falar sobre questão de mobilidade urbana, posso falar sobre questão de educação, né? Posso falar sobre questões de imigração,
Posso falar sobre milhões de questões sociais aí que o Brasil tem, né? Então, para a própria banca examinadora, seria horrível corrigir textos de candidatos se o tema fosse os problemas sociais do Brasil. Por quê? Porque cada candidato vai seguir uma linha de raciocínio diferente. Então, por esse motivo que a banca não apresenta um assunto para você redigir. O que a banca apresenta? Um tema. Ela apresenta uma delimitação sobre algum assunto, né? Então, visitando aqui o nosso slide, olha só. Então, um assunto que seria os problemas sociais do Brasil, nós teríamos como tema a ser desenvolvido a violência urbana e a falência do sistema público de segurança no Brasil. Aí sim, opa, agora eu tenho uma delimitação. A violência urbana e a falência do sistema público de segurança no Brasil. Então, eu posso falar sobre algo mais específico, tá? Outro exemplo aqui, ó, outro exemplo de assunto, saúde. Imagina se o assunto, a banca pedisse para você redigir um texto sobre o assunto saúde, né? Milhões de possibilidades. E aí, por esse motivo que a banca não cobra assunto, ela cobra o tema. Qual é o tema? O combate às epidemias no Brasil. O combate às epidemias do Brasil. Perceba que esse tema é o quê? Uma delimitação do assunto saúde, né? O assunto mais genérico, saúde, o tema mais específico, o combate às epidemias do Brasil. Perdão. Bom, e aqui algumas características que eu trago para vocês com relação ao assunto e tema. A primeira delas é que você tem de partir da generalização para especificação, ou seja, nessa ordem aqui, ó, do assunto para o tema, tá? Outra característica que eu trago é que o assunto nem sempre o assunto estará presente de forma expressa no seu texto. Quando você conseguir colocar o assunto lá, beleza. Deixa eu chamar a câmera aqui para a gente bater esse papo. Olha só. Não necessariamente, pessoal, você precisa de inserir o assunto no seu texto, tá? O tema, obrigatoriamente, você tem que colocar. Obrigatoriamente. Tá? Para mostrar ao examinador, obviamente, o tema que você está trabalhando. Para não cair naquela incoerência temática, né, de fuga ao tema. Então, o que você tem de fazer? Você tem de, preferencialmente, utilizar o assunto e o tema no seu texto. O tema obrigatoriamente, o assunto preferencialmente. O assunto não necessariamente precisa ser inserido. Às vezes não dá. Às vezes a sua construção, a forma como você quer conduzir o texto, não dá para colocar o assunto. Tá? Mas é importante você saber o assunto, assim, para que você, até mesmo para fins de inspiração mesmo, para redigir o seu texto. Tá? Mas para inserir no seu parágrafo, tão somente o tema é obrigatório. Beleza? Então, voltando aqui aos nossos slides, é imprescindível, né, isso que eu falei para vocês, que o tema esteja expressamente destacado no parágrafo introdutório. Então, suponha que o examinador queira cobrar do candidato um assunto atinente ao direito internacional. Ele quer cobrar do candidato um assunto atinente ao direito internacional e a proposta seja para dissertar sobre a ONU, né, e a pena de morte no direito internacional. Então, olhem só, o título, se porventura a banca pedir o título, às vezes ela pede, né, é muito raro, mas às vezes ela pede, poderia ser a votação na ONU sobre a pena de morte. A votação na ONU é sobre a pena de morte. Né? Para quem assistiu a nossa última aula, sabe que não precisaria desse ponto final lá no título. Né? Não precisaria desse ponto final. Por quê? Porque não tem verbo na oração do título. Na verdade, não tem verbo ali no título. Né? O título não é uma oração. Tá? Se tiver o verbo, aí o ponto final é obrigatório. Mas vamos lá, prosseguindo. Isso daí foi tema da outra aula. Sugestão de tema. O avanço da ONU rumo à abolição da pena de morte. Ora, então, num assunto atinente ao direito internacional, né, que a banca pede para dissertar sobre a ONU e a pena de morte nesse direito internacional, eu posso delimitar esse assunto e falar sobre o avanço da ONU rumo à abolição da pena de morte. Ora, ele está delimitando esse assunto. E aí uma construção aqui exemplificatória. Vamos lá. Exemplificativa. Vamos lá. A Assembleia Geral das Nações Unidas avançou rumo à abolição da pena de morte. Perceba que o tema ele já é introduzido no início do meu parágrafo.
Tá? Ele já é introduzido no início do meu parágrafo. Eu já delimitei o tema aqui. A Assembleia Geral das Nações Unidas, né, avançou rumo à abolição da pena de morte, é o meu tema, ao pedir uma moratória em âmbito mundial na aplicação da pena. Essa ação demonstra o efetivo avanço na proteção dos direitos humanos e a inviolabilidade da pessoa. Então perceba, pessoal, que o seu objetivo é pegar o assunto, delimitar ele num tema, e esse tema tem de ser introduzido no seu parágrafo aqui introdutório. Ele tem de constar obrigatoriamente no seu parágrafo introdutório. Tá? Algumas vezes a banca vai trazer para você o tema já pronto, já vai colocar lá o tema para você. Outras vezes não. Tá? Algumas bancas não trazem o tema já especificamente lá, detalhado em negrito para você. Você tem de descobrir qual é o tema. Ela coloca um texto balizador e você tem de interpretar aquele texto motivador, né, e saber exatamente qual é o tema ali, o que a banca está querendo de mim. Né? E isso faz parte do próprio processo avaliativo. Descobrir qual é o tema e você inserir já esse tema no seu parágrafo introdutório. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, voltando aqui ao nosso slide. Bom, agora falaremos sobre tese, pressuposto orientador. Muitas pessoas não sabem o que é um pressuposto orientador e os argumentos. Tá? Vamos lá, avançando, falando sobre a tese agora. A tese, ela é a ideia defendida sobre o assunto. Né? O trabalho do redator é apresentar argumentos que defendam de modo convincente um determinado ponto de vista. Dessa forma, pode-se dizer que, não existe imparcialidade na dissertação argumentativa. Quando o autor não se posiciona, comete um erro grave. E aqui é o que eu sempre falo aos meus alunos, meu amigo, num texto dissertativo argumentativo, não pode ser isentão. Não pode ser aquele cara que fica em cima do muro. A banca está perguntando lá, avanço ou retrocesso com relação à redução da maioridade penal? Aí o aluno vai, redige um texto e não fica claro se ele é a favor ou se ele é contra. Se a redução da maioridade penal vai ocasionar um avanço ou um retrocesso na sociedade brasileira. Ele não se posiciona. Olha, texto dissertativo argumentativo, se não fizer isso, amigão, é nota baixa e parte para o próximo concurso, que nesse você foi reprovado. Tá? Então, é muito importante que você efetivamente se posicione. Você tem de se posicionar com relação àquele tema já no parágrafo introdutório. Tá? A tese ela é apresentada no parágrafo introdutório. Tá? Então vamos lá. Existem duas formas de você apresentar a tese no seu parágrafo. Você pode apresentar primeiro argumentos que defendam a sua tese. Né? Argumentos que defendam a sua tese. Então, argumento, portanto, uma ideia conclusiva, né? Esse portanto aqui nós temos uma ideia conclusiva. Então, argumento, portanto, tese, né? Eu apresento argumentos e concluo por meio da minha tese, ou eu posso apresentar inicialmente a minha tese no parágrafo, né? Tese, porquê, argumento, ou seja, esse porquê com uma ideia de explicação. Então, argumentos, portanto, tese, ou tese, porquê, argumento. Professor, não entendi nada isso aí que você está falando. Vamos ver exemplos aqui que você vai entender. Então, vamos ao primeiro caso. Então, eu posso apresentar um argumento, portanto, tese, né, que particularmente eu gosto mais, pessoal. Eu gosto mais desse daqui. Vamos lá. Olhem só. O brasileiro gasta, todos os anos, milhões de reais com importações de mercadorias chinesas. Ponto. Isso é um fato. A duvidosa qualidade dos produtos comprados nem de longe compensa o dinheiro gasto com essas compras. E aí comecei a argumentar. Além disso, as empresas chinesas utilizam mão de obra escrava e comercializam produtos falsificados como se fossem originais, colocando em risco a saúde da população e a sobrevivência das empresas nacionais. Ora, apresentei diversos argumentos aqui. Portanto, agora a minha conclusão para apresentar a minha tese, o meu ponto de vista é, com relação a essas mercadorias importadas da China, o meu ponto de vista é,
É mister que sejam proibidas quaisquer importações de mercadorias chinesas sem a aprovação da Anvisa. Sem a aprovação da Anvisa. E aqui é o meu ponto de vista. Ó, é mister que sejam proibidas quaisquer importações de mercadorias chinesas sem a aprovação da Anvisa. Ou seja, por causa da baixa qualidade, por causa da utilização de mão de obra escrava, né, de todos os argumentos que eu utilizei anteriormente. Então, eu apresento alguns argumentos para concluir, né, e apresentar a minha tese no meu parágrafo introdutório. Entenderam? Perceberam aí? Bom, existe a possibilidade de fazer de forma inversa aqui. Eu primeiro apresento a minha tese e depois eu explico, né, por meio dos meus argumentos aqui. Olhem só como é que ficaria. A Anvisa deve imediatamente proibir toda e qualquer importação de mercadorias chinesas. E aí, aquele meu ponto de vista que eu mostrei no parágrafo anterior, eu já coloco aqui de cara, já no início do meu parágrafo. Porque, olha aqui, ó, agora vem a minha explicação. Porque os produtos sem inspeção ou controle de qualidade colocam em risco a saúde da população. E muito embora o preço final do consumidor ao consumidor brasileiro seja mais atrativo, nem de longe eles compensam possíveis problemas que as mercadorias podem trazer à população. Então percebam que eu tenho as duas possibilidades, pessoal. Neste primeiro exemplo aqui, eu tenho primeiro argumentos e apresento a minha tese ao final do parágrafo, né? E nessa segunda possibilidade, tese porque argumento, eu primeiro apresento a minha tese para depois apresentar as justificativas por meio de alguns argumentos aqui no meu parágrafo. Perceberam aí a diferença, pessoal? Perceberam a diferença? Eu já li alguns livros não, acho que foi um ou dois livros, falando que a tese necessariamente tem que ser inserida já no início do parágrafo. Falei, não necessariamente. Não necessariamente. Ela pode vir ao final. Até porque no início do parágrafo eu tenho de apresentar o meu tema, né, obrigatoriamente o tema, o assunto. Se for possível, eu apresento o assunto também no início do parágrafo. E aí, ao final, eu apresento o meu ponto de vista, a minha tese. Tá? Então, eu discordo um pouco quando fala que a tese, né, tem de vir obrigatoriamente no início do parágrafo. Tese porque argumento. Particularmente, eu prefiro tese, argumento, portanto, tese. Apresento argumentos, né, coloco o tema, apresento alguns argumentos, né, desenvolvo um pouco o texto e, ao final, coloco o meu ponto de vista. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, vamos visitar aqui os nossos slides, continuar avançando, pessoal. Então, voltando ao exemplo que vimos no tópico anterior, veja como ela poderia ser apresentada a tese. Então, perceba que a tese que a gente apresenta ao final. A Assembleia das Nações Unidas, a ONU, ela avançou rumo à abolição da pena de morte, tema, ao pedir uma moratória em âmbito mundial na aplicação da pena. Essa ação, vocês leram um parágrafo anteriormente aqui comigo e nem perceberam que era a tese, né? Agora eu estou mostrando para vocês. Essa ação, percebam que o pronome demonstrativo é essa, pessoal. Que ação é essa, né? Que a ONU avançou rumo à abolição da pena de morte. Essa ação, para retomar termo anterior ao texto, né? Que seria um termo anafórico, endofórico. Anafórico por ser anterior, endofórico por estar dentro do texto. Né? Essa ação demonstra o efetivo avanço da proteção dos direitos humanos e da inviolabilidade domiciliar. Ora, o meu ponto de vista é que o avanço da ONU rumo à abolição da pena de morte, ele significa o quê? Um efetivo avanço da proteção dos direitos humanos e da inviolabilidade da pessoa. Né? Esse é o meu ponto de vista. E aí os parágrafos subsequentes de desenvolvimento, que eu vou apresentar os meus argumentos, eles têm de estar coerentes com esse meu posicionamento, para preservar a coerência textual ali, né? Que a gente não caia em contradição, eu tenho de desenvolver argumentos coerentes com esse posicionamento. Beleza? Então essa tese apresentada, elas nos remete a algumas opções argumentativas para que possamos defendê-la, né? Para que possamos dar coerência aí ao nosso texto. Quais opções seriam essas? Eu separei algumas, que obviamente tem milhares, mas eu separei 3 aqui, para que vocês possam ver. Dúvidas sobre o suposto efeito dissuador da pena de morte sobre a criminalidade.
né, se a pena de morte realmente vai diminuir a criminalidade, o perigo de se cometerem erros na aplicação da pena capital, né, da pena de morte, erros na aplicação das pessoas sendo condenadas à pena de morte injustamente, né, e as consequências, obviamente, irreparáveis de tais erros, né, a pessoa pagar com a própria vida por erros cometidos ali nas decisões ali do poder judiciário. Né? Então temos aí essas três possibilidades argumentativas que seriam perfeitamente utilizáveis, né, para desenvolver o nosso texto e desenvolver e defender a tese que nós apresentamos. Então olhem só, pessoal, eu poderia escrever um parágrafo argumentativo aqui, com base nisso que eu acabei de colocar, essas possibilidades argumentativas. Olhem só um exemplo. A Assembleia Geral lançou sérias dúvidas acerca do suposto efeito dissuasor da pena de morte sobre a criminalidade e salientou o perigo de se cometerem erros na aplicação da pena capital e as consequências irreparáveis de tais erros que, como os métodos da medicina forense têm repetidamente demonstrado, ocorrem de fato, mesmo em países que dispõem de sistemas jurídicos e de investigação sofisticados. Então percebo que eu abordei todas aquelas minhas possibilidades argumentativas, né? As dúvidas, né, acerca do suposto efeito dissuasor, que está aqui, né, da pena de morte sobre a criminalidade, o perigo de se cometerem erros, também está aqui, né, e as consequências irreparáveis de tais erros estão aí. Então nós colocamos aquelas três possibilidades ali argumentativas, né, dentro de um único parágrafo. Obviamente eu poderia até, inclusive, desenvolver um parágrafo para cada uma delas. Mas aqui, para fins exemplificativos, a gente desenvolveu um parágrafo apenas, tá bom? Bom, vamos avançando. Então, para resumir, pessoal, nós podemos dizer, então, que a tese é um detalhamento do tema, né? A tese é um detalhamento do tema, por meio de uma proposta de discussão e argumentação em textos dissertativos argumentativos, porque lá no texto dissertativo expositivos nós não temos tese. Não temos tese, professor, em texto expositivo? Obviamente que não. Se eu vou apenas expor, se eu não tenho de convencer o leitor de nada, por que eu vou apresentar o meu ponto de vista? No texto dissertativo expositivos eu vou meramente expor conhecimento sobre determinado assunto, sem manifestar o meu ponto de vista. O examinador está querendo de mim o quê? Que eu demonstre habilidade sobre determinado assunto, sobre determinado tema, tá? Então vamos lá, avançando. Então, para resumir aqui o nosso quadrinho, o tema é a delimitação do assunto sobre o qual irá escrever, né? O tema é a delimitação do assunto, o tema mais específico, o assunto mais genérico. A tese é o seu ponto de vista, sua opinião sobre o tema, né? A tese é o seu ponto de vista. E os argumentos são as justificativas da sua tese, de seus pontos de vista, tá? Então, vai avançando assim, né, para um grau mais específico. Assunto, tema, tese, argumentos. Né, os argumentos, obviamente, que respondem aos tópicos trazidos ali no comando da questão, se houver, né, falaremos sobre isso. E agora nós falaremos aqui sobre o pressuposto orientador. Pressuposto orientador. O que seria o pressuposto orientador? Ele também é um detalhamento do tema, mas por meio de análise e exposição, né? Em textos dissertativos expositivos. Vamos ver exemplos aqui para elucidar essa questão, pessoal. Sei que é uma parte meio confusa, mas vamos nessa que vocês vão aprender. Pode falar sobre diversos assuntos que tem aí na licitação. Aqui nós escolhemos falar sobre o regime diferenciado de contratações públicas, que é o famoso RDC, né? É o RDC. E qual que seria um exemplo de tese para eu falar aqui sobre o regime diferenciado de contratações públicas? Ora, o RDC ele é mais célere que as licitações ordinárias. Ele é mais célere que as licitações ordinárias. Eu estou afirmando isso daí.
Se eu estou afirmando isso daí, ele vai me remeter a esse seguinte questionamento. O RSDC é mais célere que as licitações ordinárias? Por quê? Né? Aí, pessoal, a gente entra numa discussão aqui agora. A gente vai entrar numa discussão. Há pessoas que falam que isso daqui seria uma abordagem expositiva. Por quê? Porque eu vou pegar dados, né, da legislação para poder fundamentar essa questão do RDC ser mais célere que as legislações ordinárias. No meu ponto de vista, nós estamos diante de uma argumentação. Ora, o que o advogado faz lá diante do juiz, né, quando ele vai defender um réu com base numa lei? Ele vai pegar aquela lei para ter fundamentação, né, teórica, respaldo teórico, para argumentar diante do juiz e tentar absolver o réu, né, absolver o cliente dele, ou condenar, né, se ele estiver na outra parte, não é verdade? Então, assim, o advogado nada mais faz do que argumentar com base em lei para defender ou para tentar condenar ali a parte processual, não é verdade? Então, aqui é a mesma coisa. Eu tenho uma lei de licitações e eu preciso defender o meu ponto de vista, que é a RDC é mais célere que as licitações ordinárias. Com base nessa lei, eu vou argumentar e vou provar isso daqui que eu estou falando. Então, na minha opinião, isso aqui é um texto que dissertativo argumentativo. Por mais que nós estejamos falando aqui sobre questões técnicas de lei, nós estamos tendo de argumentar para defender essa afirmação que nós estamos fazendo. Perfeito? Compreenderam até aí? Então vamos avançar aqui, olhem só. E agora essa situação aqui, ó, o mesmo assunto, licitação, né? E aí eu já mudo o tema aqui para o processo licitatório das autarquias públicas federais. O processo licitatório das autarquias públicas federais. Sobre esse tema, eu não vou defender um ponto de vista, eu não vou afirmar algo. Eu vou tão somente inserir um pressuposto orientador sobre o qual eu vou expor conhecimento nos parágrafos de desenvolvimento. Então, olhem só, meu exemplo de pressuposto orientador. Os depósitos para garantia de obrigações decorrentes de participação em licitação realizada por autarquias federais. Então, eu não vou defender um ponto de vista, eu preciso falar sobre esses depósitos para garantia de obrigações decorrentes de participação em licitação realizada por autarquias federais. Percebam que aqui eu não há convencimento, eu não me remete a nenhum questionamento, tão somente eu tenho de agora demonstrar conhecimentos, né, para expor conhecimento, conceitos sobre esse pressuposto orientador. Então, aqui não há discussão ou argumentação, aqui há meramente o quê? Exposição. Beleza? Então, o seu objetivo será, após delimitar o tema, montar a tese ou pressuposto orientador, né, que é o ponto de partida para você elaborar o seu texto, né, com propriedade e organização. E para fazer isso, você terá essas seguintes perguntas aqui como auxílio, né, para que você possa elencar os seus pontos semânticos ali no momento em que você está estruturando, né, o seu texto, que você está montando ali o esqueleto do seu texto. Que perguntas seriam essas? O que você quer defender no seu texto? Né? Na verdade, você quer defender algo ou você quer expor sobre algo? Você quer defender esse tema, né? Ou você quer expor sobre esse tema? Se você quer defender, você vai estar diante de um texto dissertativo argumentativo. Se você quer expor, você estará diante de um texto dissertativo expositivo, não é verdade? E qual será o seu posicionamento? Né? Aí você vai encontrar a sua tese. Se não for um posicionamento, se você não quiser se posicionar, se você vai tão somente expor, qual vai ser a sua exposição? Aí você vai encontrar o seu pressuposto orientador. E você quer convencer o leitor de algo, né, o examinador de algo, você quer convencer ele de algo, ou simplesmente expor conceitos sobre algo. Eu quero convencer ele de algo, então eu tenho que apresentar uma tese. Eu quero simplesmente expor conceitos, eu estou diante de um texto dissertativo expositivo, eu quero apresentar o meu pressuposto orientador. Perceberam aí, pessoal, a diferença entre pressuposto orientador e tese? Tese é ideia, é a sua ideia, é seu ponto de vista.
a convencimento, eu tendo a argumentar para provar que aquele meu ponto de vista está certo. Ele é coerente, né? Pressuposto orientador, não há tese, não há ponto de vista. Pressuposto orientador há o quê? Conceitos. E sobre esses conceitos nós temos de redigir o nosso texto, né? E eu vou redigir o meu texto não argumentando e defendendo. Eu vou redigir o meu texto avançando, esgotando aquele assunto, né? Mostrando que eu tenho conhecimento sobre aquele assunto, sem convencer o leitor de absolutamente nada, né? Então, graficamente, se nós pudéssemos representar a progressividade do texto, aqui eu tenho um gráficozinho da nossa estrutura conceitual do texto, conceitual porque ela se baseia nos conceitos, né, nos elementos que semanticamente compõem o meu texto. Eu teria essa sequência aí, partindo do mais genérico para o mais específico. Nós começaríamos aqui pelo assunto, percorreríamos no texto pela nossa tese, apresentaríamos aqui a nossa tese, o nosso pressuposto orientador, e em seguida, nos parágrafos de desenvolvimento, os tópicos. Lembrando que isso daqui tudo seria no meu parágrafo introdutório, na minha introdução. Perfeito? Isso daqui tudo seria na minha introdução. E os meus tópicos seriam nos meus parágrafos de desenvolvimento. Aqui seriam os meus parágrafos de desenvolvimento, tá? Mas essa figura, que é essa imagem, esse infográfico aqui que eu trago para vocês, nós veremos ele com mais calma na nossa aula, que nós vamos abordar as estruturas do texto. Falaremos sobre a estrutura formal do texto dissertativo, falaremos sobre a estrutura conceitual do texto, falaremos sobre a estrutura do estudo de caso, da questão discursiva, da peça técnica, falaremos sobre tudo, né, de forma bem completa aqui, a forma de introduzir cada uma dessas tipologias, né, de avançar, de conectar os parágrafos. Detalharemos isso daí com afinco, com contumácia aqui nas nossas próximas aulas. Beleza? Tranquilo? Então vamos finalizando esse tópico. O próximo será sobre parágrafos de introdução, desenvolvimento e fechamento, e até o próximo vídeo.